Sim, eu fiz o roteiro várias e várias vezes de volta, para que realmente pudesse me dedicar todo o meu coração e meus sentimentos a um álbum contando as emoções de um artista, que me ajudou muito principalmente. Um álbum que me ensinou sobre momentos tristes e felizes, determinação, término de ciclos e principalmente memórias. Toma, volta aqui. Feliz ano novo! Feliz ano novo, Pois é, muita saúde, muita paz. E a minha neta é mais nova. Deixa Já começa interessante até pelo nome da música, que retrata uma história. Mas qual seria essa história? Contava de um menino que se arrependeu de ter gastado todo o dinheiro da herança do pai, com coisas banais e assim voltando para casa arrependido. Mas ainda assim bem recebido pelo pai por pelo menos ter se arrependido das escolhas que tinha feito. Sim, eu fiz um breve resumo para entender o que quero passar para vocês em meio a tantas escolhas que fazemos na nossa vida. Muitas das vezes vamos escolher priorizar coisas que realmente não sabemos se vai para frente do como desejávamos que fossem. E no fim acabamos fazendo uma maré de escolhas erradas que fazem nos distanciar de quem realmente estava com a gente no começo de tudo e sempre apoiando a gente em tudo que passava na nossa vida. E provavelmente um dia todas essas escolhas erradas que eram tentativas de acertar vão vir tudo à tona, trazendo o nosso arrependimento de ter feito escolhas desnecessárias e priorizando coisas que hoje não fazem o menor sentido. Logo aprendemos com o que vivemos, mas também o arrependimento na maioria das vezes acaba não deixando a gente. Mas aquela galera que você tanto confiava na maioria das vezes vai olhar pra você e ficar feliz que você voltou e ainda assim arrependido do que você escolheu. E que finalmente você também tem um local para chamar de casa, ainda assim te recebendo de braços abertos. Sim, na maioria das vezes vamos fazer escolhas que vamos nos arrepender bastante, questionando em si até nossa capacidade como ser humano. Mas ainda assim, nós vamos nos arrepender na maioria das vezes dessas situações, encarando realmente a realidade do que escolheu. Porém, sempre tem uma chance de recomeçar tudo de volta. Quero ser quem eu É como se fosse uma conversa de mãe para filho. Na maioria das vezes, as pessoas com quem mais desabafamos e compartilhamos nossos momentos complicados são as nossas mães. Mesmo que a situação seja difícil, elas são aquelas com quem mais gostaríamos de abrir o nosso coração. A gente vê que o Vitor, ele é muito grato pelas coisas que ele conquistou ao longo do tempo, mas ainda assim espera esquecer as promessas vazias que as pessoas fazem pra nós. Seja em amizades, no trabalho ou em relacionamento. Lidar com essas frustrações é difícil e, ao mesmo tempo, é uma parte tão humana, porque precisamos confiar nos outros para viver em sociedade. Esquecer essas promessas vazias e se libertar para novas experiências é essencial. Afinal, triste ver que algumas coisas duram tão pouco, mas ainda assim, é a vida. Isso nos remete aos momentos de tempestade.
Afinal, nem sempre há sol, e às vezes há palavras que machucam mais do que espadas. No entanto, podemos olhar para essas tempestades com um olhar mais positivo. Quando estamos passando por elas, é o nosso maior momento de evolução. É quando nos motivamos a agir em vez de ficar parados. Let It Pour para mim significa valorizar não apenas os momentos bons ou ruins, mas sim a vida como um todo. Afinal, fazemos parte dessa experiência tão maluca que nos foi dada. É entender que temos momentos bons e ruins e ainda assim aceitar as coisas do jeito que elas são. Talvez em meio à maior dificuldade esteja o nosso maior momento de evolução. Faço isso desde que eu era criança. Eu faço isso por aqueles que não alcançam. Eu não falo de bala, eu falo de esperança. Uma lembrança boa pra você. Faço todo dia valer. Não deixe o seu sol morrer. Essa nuvem vai passar, tempo bom vai chegar. Mas até lá vamos deixar chover. Mama, don't you cry anymore. Your boy's outside the door. Eu não espero só pra ser feliz. All those times it rained before, I will just let it pour. Faço o tempo se abrir. Vitor Schiavon. Esse molequinho que ninguém dava nada acabou sendo reconhecido como um dos caras mais grandes do underground. Mas você deve estar se perguntando: Ai, Jojo Lion, como é que isso aconteceu? bom, The Story pode explicar um pouquinho disso pra gente. O menino que não era pra nascer, nascia. Mas ainda assim, quando começou, passou por alguns maus bocados. Desde quando escrevia suas letras e rimas nas aulas de inglês, e ainda acabou dedicando uma das suas próprias músicas que fazia pra uma bela moça. E assim, nosso rapaz acabou sendo rejeitado, recebendo um não na sua cara. Coisas de garoto e que, vamos ser bem sinceros, cada um já passou por aqui. Mas ainda assim, isso serviu de experiência, pra que ele continuasse com as músicas. Então, mesmo com uma câmera de vídeo pra gravar as músicas, assim nascia nosso grande artista, Yoon Lee, MCVV, trazendo um tom ainda de comédia nas letras, porque, como ele dizia, ele achava que esse era o caminho pro troféu. E também, no meio do processo, mudou seu nome também para Young Lixo. Até pro Vitor gostar de ouvir o que ele fazia, demorou tempo pra cacete. Mas ainda assim, trouxe muita experiência. Mas o Vitor, ele tava querendo fazer músicas mais sérias e ser levado mais a sério com as músicas. E assim, surgiu um dos marcos da vida dele, que foi a música Polaroid, onde o resto, bem, o resto é história. Que mudou tudo, aquela noite virou dia. Toda noite era pensando em como ganhar mais um dia. Não podia perder essa chance porque tudo tava em jogo. Tentei de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E a cada lançamento aumentava quem curtia. Dava pra ver que o esforço trazia muita alegria. E hoje eu tenho tudo e ajudei quem ainda não tinha. Por isso que eu agradeço os poucos que tava quando não valia. Ai, o que dizer de Back Home? Essa faixa do álbum é tão nostálgica de uma forma proposital. Ela nos transporta ainda para bons tempos, trazendo lembranças de amigos e da cidade antiga. E mesmo estando tão longe há tanto tempo, a amizade continua intacta e muitas coisas não mudam. O que muda é apenas o tempo que passou. É verdade que novas situações surgem. A filha do ciclano já cresceu, o fulano já tá tão velho que parece museu. Não é fácil ficar distante, mas sempre haverá um momento em que nós reencontramos e tudo volta a ser como era antes. Então, aproveita. Olha, essa faixa é um tanto quanto pesada pra mim, ainda mais por ser algo que eu aprendi por conta própria. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Melhor não conta sobre um término, que até faz um realce interessante com I'm Love de Validation, que conta de uma pessoa apaixonada pra uma pessoa que não tem mais aquela pessoa que era tanto amada. E sim, eu sei que falar de término pra muitos é um gatilho forte, mas ainda assim é interessante ser visto, afinal é uma dor sua e você não tem que se culpar em relação a isso. Eu sei, é frustrante se perguntar o que fez de errado esse tempo todo, ou até se frustrar por você achar que você tenha perdido seu tempo, mas aí que tá, você não perdeu
perdeu esse tempo. Acontece que tem momentos que não batem mais os mesmos pensamentos, sentimentos e emoções, mas na hora a gente não entende isso. E começamos a se frustrar por achar que nós somos o próprio problema e que nós realmente cavamos a nossa própria cova ali. Mas é aí que tá, você não é o problema. A gente sempre faz o que pode e naquele momento foi o que você podia fazer. E através dessa dor de perder uma pessoa amada, temos que juntar os nossos caquinhos e voltar a se achar. É a melhor coisa que você pode fazer nesse momento, é se descobrir de volta, mesmo que doa. Mas eu sei de uma coisa, você vai voltar muito mais forte. E quando você vê, ainda assim vai ter várias pessoas incríveis que vão estar do seu lado. E no fim, é isso que importa, não? Olha, eu agradeço pelo que foi e deixa essa pessoa brilhar, independente do como for. Afinal, o importante é que aquela pessoa que você tanto amou seja feliz. E você também, mesmo que seja separadamente. E o que falar sobre Old School? Sério, o que falar sobre Old School? Eu acho que em si é uma música que não tem muitos significados profundos como o resto do álbum, mas ainda assim é uma track que faz um som em um boom bap, famoso subgênero do hip hop caracterizado por uma batida marcante, e isso nosso mano Biff faz muito bem. Mas não é só no beat que ele estraçalha nessa track, ainda assim ele faz um estrago na única música que ele fez participação nesse álbum. Sim, isso é meio triste. Também conta das suas referências que ele teve pra fazer os beats, como Kanye e Jay-Z. Entre outras palavras, é uma música com uma vibe bem gostosa. E bom, não tem muito o que dizer. Dirty Dancing, o maior tapa na cara do álbum até então. A faixa faz uma analogia com Waiting to Fly, uma das músicas de Validation. Dá pra ver o quanto o Vito quer trazer as referências pra esse álbum. Mas Dirty Dancing, ao invés de ser algo mais motivacional como Waiting to Fly, é uma música que literalmente te dá um tapa na cara e te esfrega na cara ainda e te dá uns 3 socos na costela. Mas por que isso acontece aqui? Bom, por um fator simples. Eu aposto que quando você ouviu Waiting to Fly, tu saiu dali a pessoa mais motivada do mundo, falando pra si mesmo que ia fazer a porra toda que você queria. Mas aí que tá o problema. Você fez a primeira tentativa, não deu certo e você já pensou em desistir. Essa é a parte difícil que o Vito aborda na música. Então fica a grande pergunta: cadê aquela força de vontade que você teve pra começar a primeira vez? Se só esperamos a validação dos outros pra continuar, nunca vamos pra frente. E nem esse canal aqui avançaria se dependesse disso. O motivo tem que ser você. Seja seu próprio motivo. Até com um tipo de aperfeiçoamento pessoal. Afinal, eu tenho uma frase em relação a isso que seria: faça primeiro e depois aperfeiçoe com o tempo. E depois, vocês acham que minha edição do jeito que ela veio do dia pra noite? Óbvio que não. Foi com muito tempo praticando e estudando. E óbvio que a primeira vez não vai ficar tão boa. Mas o importante é continuar tentando. Que afinal, se até o filho pródigo nasceu do impossível, o céu é o limite. Então para com essa porra e faça. Mas faça por você. E o que dizer sobre essa faixa tão aclamada por todos que viram o álbum e que nos ensina uma grande lição que todo mundo no fim já sabe: que lidar com gente babaca é chato pra caralho. E do quanto tem esse tipo de pessoa por aí. Mas você me faz o questionamento: o que seria uma pessoa babaca, Jojo Lion? Bom, são aquelas pessoas que te botam pra baixo e não querem que você faça seus projetos pessoais, ou que julgam até pelo seu jeito de você ser como é, tanto em questão de personalidade e até em aparência. Afinal, eu sei que você já teve aquele parente que falou simplesmente do seu peso e faz uma comparação desumana em relação a você e aos seus próprios primos, te botando ainda mais pra baixo. Por isso que eu digo que nem o Vito, eu prefiro morrer do que ser uma pessoa assim. Puxa tua perna! Prefiro morrer do que ser como você! Prefiro morrer do que ser como você! Prefiro morrer! Prefiro morrer! Prefiro morrer! Prefiro morrer! Se você é fã do Vito, talvez conheça Polaroid, um dos primeiros sucessos dele. Essa música marcou tanto não só o início da carreira, mas também a transição para composições mais sérias e profundas que ele faz até hoje. Uma dessas é Quase Perfeito, que reflete claramente a maturidade que ele alcançou, especialmente ao lidar com o término de um relacionamento. Quase Perfeito traz uma mensagem na vida: cada um segue o seu caminho.
seja junto ou separado. E tá tudo bem, porque as ideias mudam, os sonhos evoluem e as circunstâncias nos transformam. E é natural que algumas pessoas acabem saindo do nosso caminho. Mesmo assim, isso não tira o valor dos momentos bons que compartilhamos com elas. Lá no fundo, talvez tenha doído perder aquela pessoa que faz tanta diferença, mas sentir saudade é um sinal que o tempo junto foi especial, mesmo que tenha sido curto. Cada pessoa tem um destino único e às vezes esses caminhos não se cruzam para sempre. Mas é importante olhar para quem amamos com gratidão, mesmo de longe. No fim das contas, o que queremos é que essas pessoas sejam felizes, estejam do nosso lado ou não. Essa mensagem de quase perfeito é incrível, porque nos ensina a aceitar as despedidas com o coração em paz e a celebrar o que vivemos. Uma verdadeira reflexão sobre o como crescer e aprender a deixar ir, desejando sempre o melhor para quem passou pela nossa vida. Se tem uma coisa que Máquina do Tempo me remete a um sentimento só, esse sentimento seria saudade. Vai lá falar pros peixes. Olha só quem finalmente chega. Máquina do Tempo mostra a frustração diária nossa do tempo, do como as coisas passam rápido e do como vamos ver tudo mudar, e de novo. E de novo, e de novo. Quando percebemos, aquelas pessoas que nós amávamos se foram, ou mudaram completamente, ou amadureceram. Outras, você nem tem notícia do que rolou. Porém, todas aquelas memórias eram tão boas que ficam guardadas na sua cabeça, que você não sabe do quanto tempo que você passou e do como o tempo passou tão rápido. A sensação de se sentir frustrado por não sentir o colo da sua avó ou do seu avô, e vem uma sensação inesquecível, que o tempo passa. Porém, uma coisa bem interessante que o Vitor coloca na mesa, onde ele coloca no próprio refrão: não vale arrumar tudo o que aconteceu. Se fosse diferente, não seria eu. Ou seja, tudo que rolou na sua vida fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje em dia. Na filosofia, chamamos isso de amor fati, ou amor ao destino. Enfim, nós temos que, pra você ser quem é você hoje, precisou de tudo isso. E isso pode ser tanto bom quanto ruim. Mas isso demonstra que, se você não tá confortável, você pode fazer algo pra mudar. Desde você começar algo novo, a fazer algo pra você. Confesso que ainda sinto muito saudade da minha velha, mas sei que eu fiz o melhor naquele momento para ser o melhor neto para ela. E dói aceitar isso em mim. Eu confesso que eu fico frustrado por ser tão infantil e não entender as coisas direito. Mas no momento eu sei que ela me amava por eu ser quem eu sou. Eu quero fazer algo que faça a vida valer a pena e mostrar que ainda eu tô vivo. Então, obrigado pai, obrigado mãe, obrigado vô, obrigado vó e obrigado ao Vitor. E eu prometo que eu vou fazer algo da minha vida que faça a vida valer a pena. E eu dedico um pedacinho desse meu verão pro meu amigão, pro meu amigão. Saiba, até na noite eu vou dizer que eu ainda amo você demais e não volto atrás, não. Eu sou seu amigão.